Você pode abrir sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 42. Evangelho de João, capítulo 4. Do versículo 1 ao 42. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali uma fonte de Jacó. A fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe Jesus: Senhor, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Acudiu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pondes crer-me que a hora vem, quando nem mesmo neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porquanto a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que fala contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo
Erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a sua recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte que se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar aonde não semeastes. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pedi-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Vamos ficar de pé. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Pai querido, obrigado por esse dia e por todos, Senhor Deus, os nossos irmãos, nossas irmãs, as crianças. Obrigado pelas crianças da escolinha bíblica. E peço que o Senhor abençoe nossos irmãos e irmãs que não estão presentes. O Senhor esteja guardando, Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia cada um. Cuidando dos enfermos, dos necessitados, daqueles que estão nos hospitais. E peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, segundo a sua vontade. Pai querido, abençoa-nos neste momento com a sua palavra. Que toda a nossa atenção, Senhor, possa ser direcionada ao ouvir da sua palavra. Pai amado, quero também, Senhor, clamar pela sua misericórdia, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus demais irmãos, pela minha vida, e que o Senhor esteja, Pai, através do seu Espírito eterno, consolando cada coração, cada vida, Senhor. Peço pela sua graça e pela sua muitas misericórdias. Cuida, Senhor, do Edenilson. Cuida dele, Senhor, nesse momento, Pai. Esse momento tão delicado da sua vida. E é em nome de Cristo que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. Quando nós lemos o Evangelho de João, o Evangelho de João ele é completamente assim, diferente dos demais evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, eles adentraram sobre o palpável, o visível, a genealogia vinda de um rei, a genealogia vinda de um homem que trabalha muito, porque um império, para ouvir sobre um homem, só pode ser de um homem que trabalha muito. Foi assim que Marcos escreveu. Então esses evangelhos trabalham sobre mais as questões históricas, o palpável, aquele que o coração humano procura respostas mais humanas. Por isso que Lucas diz, o filho do homem. E Mateus, o rei. E Marcos, o servo. Mas quando você vai ler o Evangelho de João te traz um entendimento completamente diferente de tudo. Porque o Evangelho de João, ele é aquilo que como se tivesse sido escrito desde o livro de Gênesis para cá, como uma parábola. E como é? Uma parábola falando de alguém que havia de vir. Quando você lê que Deus, ele criou um homem à sua imagem e semelhança, exatamente Deus não estava falando de Adão.
O Evangelho de João é a revelação do invisível que estava no princípio. Por isso que Paulo, ao escrever a sua carta aos Coríntios, ele diz que nós trouxemos a imagem do primeiro Adão. Mas agora, em Cristo, nós traremos a imagem do segundo Adão, que é um celestial. Então, quando Deus está falando de criar um homem à sua imagem, um ser singular, Ele está falando na plenitude de Cristo. Porque não vai ter o terceiro Adão. Então Cristo, Ele é a plenitude, aquilo que Deus queria criar, um homem segundo a sua imagem. Por isso que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, que Ele foi reconhecido em figura humana. Então esse é o homem espiritual, o homem que segundo Deus, que segundo a sua imagem, Deus queria criar. Cristo. E o Evangelho de João vem revelar o invisível a nós. Por isso que o Evangelho de João é um evangelho que traz minuciosamente a obra do Espírito Santo na conversão de uma alma. Por isso que o Evangelho de João é o único que traz o primeiro milagre de Jesus. Em nenhum dos outros evangelhos é relatado o primeiro milagre de Jesus. Que foi transformar o quê? Foi a transformação de uma natureza. Ou seja, transformou água em vinho. O Evangelho de João é o único que traz o diálogo de Jesus com Nicodemos. Quando você pensa na grande comissão, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aonde está a grande comissão no Evangelho de João? Jesus então aparece para os seus discípulos, depois de ressurreto, e diz assim: como o Pai me enviou, eu envio vocês. Recebam o meu Espírito. A quem vocês perdoar, será perdoado. Então, a grande comissão não está pautada e firmada, como muitos gostam do Evangelho de Marcos 16, sobre poder e sinal. A grande comissão, ela está firmada sobre a reconciliação dos filhos de Deus com seu Pai. Por isso que Jesus, o Cristo, ele não é a revelação do poder de Deus que ainda faltava ser revelado a nós. Jesus é a revelação da vontade do Pai que ainda nós não conhecíamos. Porque para saber que existia um Deus, não precisava Jesus ter vindo. Porque Jesus veio revelar para nós justamente o que nós não sabíamos. Que nós tínhamos um quê? Um Pai. Então Jesus, o Evangelho de João, ele é a revelação daquilo que estava lá, o invisível, no princípio. Por isso que ele começa. No princípio era o Verbo. Presta bem atenção no que você está ouvindo. Jesus não é a revelação de poder que ainda Deus não tinha demonstrado. Jesus é a revelação de toda a vontade do Pai que
que nós ainda não conhecíamos. Quando você lê esse texto, do versículo 1 ao versículo 42, parece que tem um monte de coisa no texto. Parece que tem inúmeras coisas acontecendo, mas tem duas coisas acontecendo, claro. Tem necessidade de comida e bebida. Porque tem uma fonte. E aí tem discípulo preocupado com comida. Quando você lê o que Paulo escreveu aos Romanos, ele diz que o reino de Deus não é comida e bebida. Mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então todo o texto que nós lemos está baseado em necessidade de comer e beber. Qual texto da Bíblia você poderia assemelhar a esse? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem o que comer, nem o que beber, nem o que vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe do que você necessita. Toda a sua inquietação e ansiedade não vai resolver nada na sua vida. Pelo contrário, você pode se tornar um escravo dessas coisas. Presta atenção. O que Deus primeiro fez? A fome ou a comida? A comida. Então, primeiro Deus não fez a fome e depois a comida para matar a fome. Primeiro Deus fez todas as árvores frutíferas. Tudo. E depois Deus criou o homem. E o único motivo de Deus ter criado uma necessidade é para que as pessoas, os homens, se encontrassem. Porque se não tivesse uma mesa na nossa casa, era bem provável que nenhum de nós se encontraria morando na mesma casa. Era bem provável, repetir de novo, que não importa quanto você tem lá dentro da sua casa, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, se é 10. Se não fosse a fome, você ia ser um estranho dentro da sua casa para o outro. Sabe por que Deus criou a necessidade, irmão? Para você encontrar o seu irmão. Você entendeu, irmão? Então não tem necessidade porque Deus é ruim. Tem necessidade porque Deus, o pensamento de Deus, quando a gente lê a Bíblia assim, ó, que o homem se afastou de Deus. Nós pensamos em espaço e tempo. O homem não se afastou de Deus em espaço e tempo, porque Deus é o que, irmão? Onipresente. Não tem como você se afastar de Deus em espaço e tempo. Porque tateando o pode encontrar. Então, do que nós afastamos de Deus? Da maneira de pensar, da maneira de ser como Deus. Por isso que o livro de Isaías diz o que, irmão? Que os pensamentos de Deus estão aqui em cima e os nossos lá embaixo. Então esse texto do Evangelho de João, comida e bebida,
Jesus tinha uma necessidade. Então, necessidade não é pecado e nem vergonha. Presta atenção. Necessidade não é pecado e muito menos vergonha. Jesus tinha uma necessidade de passar pela cidade de Sicar, pela Samaria, junto com seus discípulos, todo mundo. Chegou perto de um poço, tem um poço ali. E aonde tem um poço, é porque tem alguém que vai precisar buscar o quê? Água. É um lugar de encontro. É um lugar onde a necessidade gera um encontro. Jesus assentou-se perto do poço. O que os discípulos foram fazer? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Nós vamos fazer hoje uma mensagem expositiva. Fique com a sua Bíblia aberta nesse texto. Os seus discípulos foram à cidade comprar comida. E aí você nota a diferença entre o Cristo, o Filho de Deus, com os seus discípulos, os seus irmãos. Enquanto Jesus vai sentar na beira do poço, ele está cansado, ele andou como os discípulos andou. Se os discípulos tinham fome, Jesus estava com fome. Se os discípulos tinham sede, Jesus tinha sede. Mas ao contrário dos discípulos, que a necessidade se tornou uma carência patológica, e aí eles foram para a cidade imediatamente, porque o que urgia dentro deles era uma fome. Jesus sentou no poço, porque o poço é um lugar de encontro. E de repente chegou uma mulher. Os discípulos estão na cidade. A mulher chegou. Jesus começou a conversar com ela. Ela falou assim: não, o senhor é judeu, não pode conversar comigo, sou mulher samaritana. O senhor não sabe que judeu não se dá com samaritano? Eu quero água. Poço é fundo. O senhor está querendo me dar água, mas o senhor não tem como tirar. O senhor pediu água para mim. Se Jesus quisesse mostrar e viesse ter vindo revelado o poder de Deus, o que ele faria, irmão? Era só ele dar uma ordem para a água jorrar do poço, como Deus fez o mar abrir e da rocha sair o quê? Água. E que de um lugar onde a água era amarga, jogando uma árvore, ela se tornou doce. Se Deus tivesse preocupação ainda em revelar poder, que tanto o homem urge por isso, ele teria, Jesus, mandado com que a água jorrasse e mostrado todo o poder para aquela mulher. Mas Jesus não veio revelar isso para ela. Ele veio revelar aquilo que de fato ele veio fazer. A vontade do Pai. E a vontade do Pai é que naquele encontro, aquela filha de Deus, que qualquer um dos discípulos não a chamaria assim, mas somente Jesus ia revelar ao coração dela que ela era uma filha de Deus e que ela tinha um Pai celestial, e a necessidade gerou um encontro. Ao contrário dos discípulos que estavam com fome, e a necessidade deles, que é uma carência patológica, produziu um desencontro. Eles não conversaram com a mulher.
Eles não falaram com ela. A nossa carência produz um desencontro na nossa vida. Porque nós estamos pautando a nossa vida entre comida e bebida. Então, quando nós estamos sendo afligidos e escravizados pela carência, nós estamos não encontrando nosso irmão. Nem o nosso próximo. Então aquela carência dos discípulos fez com que eles não encontrassem a mulher. Pode perceber na sua vida, irmão, quando há um desencontro com os irmãos, com o próximo, é porque nós estamos correndo atrás de comida e bebida. Pode ver. Essa mulher, ela tinha um grave problema de depressão. Presta atenção. Grave problema de depressão. O primeiro sintoma dela é, olha só, o senhor não sabia que judeu não se dá com samaritano? Ela viveu uma vida toda carregada de um preconceito, que ela não podia conversar com o judeu, porque judeu não se dá com o samaritano. Aí o grau da depressão, da pressão sobre ela, continua. Eu preciso de uma água que eu não volte mais aqui. Mais uma pressão sobre ela. Eu quero me aliviar dessas coisas que eu estou fazendo. Pressão. Aí Jesus aponta e conversando com essa mulher aparece mais um grau da sua depressão. Traz o seu marido. Marido? Marido. Eu não tenho marido. Falou bem. Você já teve 5 e esse que está com você não é o seu marido. Aí a coisa continuou. Senhor, nossos pais disseram que é no monte, vocês dizem que é em Jerusalém. Outra pressão. Então essa mulher tem um problema, meus irmãos, de um preconceito. Essa mulher tem um problema com aquilo que ela está fazendo. Essa mulher tem um problema de relacionamento dentro da sua casa. Essa mulher tem um problema de adoração, um problema espiritual, porque ela ainda não descobriu o lugar de adoração. Pressão. Então, depressão é tudo aquilo que é uma pressão de fora para dentro mais forte do que a que está aqui dentro. E aí Jesus disse uma coisa para ela. Se você conhecer aquilo que é de graça de Deus, que é o seu dom, de dentro de você vai surgir uma pressão tão forte que vai jorrar como uma fonte para fora. Então toda a pressão de dentro para fora será maior da que vem daqui. Porque a nossa vida está pautada em comer e beber. Por isso nós não estamos entendendo o encontro. A mesa. E por isso nós estamos ficando doidos.
Porque as pressões de fora acabam sendo maior daquilo que deveria dentro de mim jorrar como uma fonte. E Jesus está conversando com essa mulher. E ela tem inúmeras questões. Só que Jesus não disse para ela que o dogma dela estava errado. Jesus não fez uma inquirição de todos os seus maridos. Jesus não deu um livrinho para ela de 10 passos para a felicidade. Jesus não matriculou ela num curso de mulher ao máximo. Não, irmão. Jesus simplesmente, como um filho de Deus, aproveitou a necessidade para encontrar a irmã. E falar para ela que se ela conhecera o dom de Deus, e quem é que está falando com ela, então a nossa necessidade não é para nos envergonhar, e não é pecado. A nossa necessidade é para a gente encontrar o nosso irmão e a nossa irmã. Mas quando ela se torna carência patológica, então a minha necessidade vira carência e faz com que eu não encontre ninguém. Porque a única coisa que eu estou preocupado é com comida. Jesus está conversando com uma mulher. Nós não sabemos quanto tempo foi esse diálogo. A Bíblia não fala. Mas quando Jesus entrega para ela o que é necessário, versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher. Eu sei, Senhor. Que há de vir o Messias, quando o Cristo, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Versículo 26. Disse-lhe Jesus, eu sou o que fala contigo. Nesse momento, essa mulher que estava sofrendo uma pressão enorme, terrível, irmãos, isso é uma realidade, viu? Isso não é brincadeira. Isso é uma realidade. Essa mulher sofrendo uma pressão incrível de fora. E agora ela conversa com aquele que veio tornar a pressão de dentro mais forte do que a de fora. Sou eu que falo com você. Nesse tempo, Jesus está terminando a conversa com a mulher, e aí o próximo versículo é que os discípulos estão chegando. Ou seja, Jesus sentou, a mulher chegou, os discípulos foram para a cidade, os discípulos estão voltando, a mulher está saindo. Versículo 27. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivera falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, porque falas com ela. Versículo 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre, faz o quê? Come. Porque a preocupação deles era com comida. Eu tenho uma comida que vocês não
conhecem. Pensaram os discípulos: será que alguém trouxe comida para o mestre? Não conversaram com a mulher. Versículo 28. Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro. Quantos discípulos eram? 2? 12? 70? 120? Bíblia não diz, mas no mínimo 12. E na sua maioria, homens. Quantas pessoas eles trouxeram da cidade para ver Jesus? Nem uma. Quantas pessoas? Para quantas almas naquela cidade eles falaram do Messias e do Mestre? Nem uma. Para quantos eles deram o testemunho de vida? Nem uma. Porque a única preocupação, a sua carência, impediu eles de que quando eles fossem comprar a comida, eles encontrassem quem lá? O irmão. Quanto à mulher, enquanto os discípulos chegaram com a sua carência, com a sua fome, com a comida, a mulher deixou o cântaro para trás, representando toda a sua necessidade. Aquilo que atormentava a vida dela, aquela pressão que estava sobre ela, quando ela ouviu quem é que estava falando com ela, e que agora há uma fonte jorrando dentro dela, aquilo que oprimia ela, ficou lá. Agora você pensa, todo pregador, ele fica preocupado com o quê? Com o tema da mensagem. Qual o tema da mensagem de uma mulher que já tinha tido 5 maridos e tinha mais 6, e que ainda esse não era o seu marido? Qual era o tema da mensagem dela quando ela chegou na cidade? Encontrei um homem. Todo e qualquer pessoa que conhecia aquela mulher naquela cidade podia falar assim: não, isso é normal. Jesus disse uma coisa interessante: que um profeta não tem honra na sua própria. Então você imagina, ó, uma mulher naquela situação, na sua própria terra, e ainda mais mulher, levar uma mensagem. Versículo 28. Deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura será este o Cristo? Quantas pessoas vieram? Saíram, versículo 30, pois da cidade e vieram ter com ele. Quantos os discípulos trouxeram, irmãos? Nenhum. Por isso que se nós não compreendermos
o que é de fato necessário, nós vamos ser escravos de carências. E o problema não é que você não vai comer, nem beber e nem vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe de tudo que você precisa. Pois é. E aí por isso que o Senhor disse a eles, versículo 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua. Então o que Deus veio revelar a nós, irmãos, na pessoa de Cristo? O poder ou a vontade? O quanto faltava de poder para Deus revelar a nós, ou quanto ainda a sua vontade não tinha sido trazida ao nosso coração? Por isso que Jesus disse o que, irmão? Fala para mim, quanto tempo falta para a colheita? 4 meses. Levantai os vossos olhos, porque os campos já estão o quê? Brancos. Mas como a gente está vivendo por comida e bebida, a gente não consegue usar a necessidade, que não é pecado e nem vergonha, para encontrar o nosso irmão, o nosso próximo. E eles não viram o que lá na Samaria, irmão? Os campos brancos. Muitos dos samaritanos, versículo 39, daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Então nós não somos chamados para dar testemunho, mas para ser um testemunho. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: agora já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Jesus diz para aquela mulher: quando você compreender o que você já tem, presta atenção na palavra de Deus. Quando você compreender o que você já tem como dom de Deus, de você vai romper uma fonte que tudo aquilo que nos oprime não vai resistir. Você não está fazendo para ser, você já é. Você não está lutando para ter, você já tem. O amor do Pai, a graça do Filho, e não o poder do Espírito, mas a comunhão dele. A necessidade fez para a gente encontrar o nosso irmão. Ela foi feita para isso. Então por que o crente um dia fica doente? Para ele ir lá no hospital e encontrar o seu irmão que ele não queria, se fosse por vontade dele, encontrar. Porque quem quer ir para o hospital? Quem quer ficar lá desenganado? Ninguém.
Então, naturalmente, nós não encontraríamos eles. Então tem uma necessidade que é justamente para isso. Para a gente encontrar o nosso irmão e o nosso próximo. Que Deus nos ajude, irmãos, na pessoa de Cristo, a não viver uma vida pautada em pão e água, em comida e bebida. Que essas coisas não nos escravizem, que isso não exerça uma pressão sobre nós. Mas que de nós, conhecendo o dom, aquilo que já temos, quem somos, a convicção plena de quem nós somos, irmãos, filhos de Deus. E todo filho de Deus, ele anseia uma coisa: voltar para a casa do Pai. Ele não vê a hora de chegar o ponto final da sua carreira, para que finalmente ele volte para a casa do Pai.